Nesse vídeo eu gostaria de trazer um dos temas que mais mudaram uma chave na minha cabeça e faz relativamente pouco tempo que eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. Eu queria falar sobre criatividade, por que ela é importante e como que você pode melhorar a sua parte criativa. Tenta entender, eu como engenheiro, eu tinha a cabeça um pouco mais fechada sobre isso. Eu achava, eu tenho que aprender como é que executa as coisas, ser mais técnico e deixa essa parte de criatividade para quem é artista, deixa isso para outras áreas, deixa isso para outras profissões. Meu dia a dia não precisa disso, eu preciso ser bom tecnicamente. Claro, tem que aprender a falar em público, tem algumas coisas, mas criatividade, para que eu preciso disso? Me enganei, comecei a entender que no mundo real, no dia a dia, fora da faculdade, fora sei lá, da parte teórica, você precisa sim de criatividade. Os problemas reais, eles estão ali e eles são problemas reais, realmente, como eu tô falando. Não são problemas que estão num livro. Você tem que pensar de uma forma diferente e resolver uma coisa, muitas vezes, inédita, principalmente se você estiver numa startup. A própria startup, o modelo dessa startup, precisa de muita criatividade todos os dias e a longo prazo também. O modelo muitas vezes não é, inclusive, validado ainda. Então no dia a dia, não importa a área que você pensa em trabalhar ou já trabalha, você precisa de criatividade. Tem algumas dicas que eu posso te trazer aqui que vão te ajudar a abrir um pouco mais esse caminho para ser mais criativo. Não estou falando que eu sou super criativo, mas de uma pessoa que era super técnica, ficava ali achando que tinha que ficar naquele mundo mesmo, não precisava sair dele, pensava que o mundo era como se fosse o que a gente vê nos livros. Primeiro deles, primeira dica, sair para caminhar. Parece besteira, mas principalmente num dia mais estressante, naquele dia que sua cabeça não consegue pensar em outra coisa, aquele dia que você está travado mesmo nas suas atividades cotidianas, sair para caminhar pode te ajudar muito. Você começa a observar as coisas no mundo, a sua cabeça ela passa a pensar em outras coisas também, você meio que desliga um pouco do seu dia a dia. E isso é super importante para a criatividade. Se você está pregado ali no seu dia a dia o tempo todo, é muito difícil você ser criativo. Você tem que dar um passo para trás, você consegue trazer algumas ideias novas. E sair para caminhar, para mim, ajuda não só porque, sei lá, você está fazendo um exercício ali, isso já meio que te deixa um pouco mais tranquilo, mas também você passa a observar o mundo e geralmente a gente consegue comparar esses problemas que a gente vê com o que a gente passa no dia a dia. Não de forma direta, mas indiretamente seu cérebro está conectando uma coisa com a outra e muitas vezes você acha a solução. E a segunda dica é desenvolva alguma atividade artística. Você deve gostar de alguma coisa, ou de desenho, ou de pintura, ou de música. No meu caso eu gosto muito de música e de filme, mas eu não consigo fazer filme no dia a dia, mas esses vídeos aqui acho que me ajudam bem a desenvolver um outro lado que muitas vezes não tem a ver diretamente com o trabalho. Mas além disso eu gosto muito de música, como eu comentei. Tocar um instrumento, praticar, te faz se desligar também do dia a dia ali, daquele trabalho, e te ajuda a criar mais concentração no que você tem que fazer. Então, para aprender um instrumento, para quem aprende, deve saber aí, você precisa se dedicar muitas horas para fazer certo mesmo, profissionalmente, você tem que se dedicar muitas horas por dia, inclusive, que eu não consigo, mas o ponto é que você tem que realmente se desprender, ser paciente, ter concentração em tudo que você tem que fazer ali, e ainda, essa parte do instrumento ainda cria um senso de harmonia das coisas. Você fica com o ouvido mais aguçado, e o ouvido está relacionado com os outros sentidos também, então você acaba ficando uma pessoa mais aguçada para várias coisas. Então isso vai te ajudar a ser mais criativo, a ser mais seletivo ali nessas ideias. Próxima dica, aprenda a se defender. A arte marcial é uma das melhores formas para te dar mais confiança e essas técnicas que você vai praticar no dia a dia vão fazer com que você entenda melhor sobre seu corpo, seus limites, sobre diferentes ambientes, sobre situações diferentes. E ao ser exposto a esse tipo de situação diferente, você acaba tendo uma noção geral do todo e pode ser mais criativo. Como você está ali, você já sabe quais são seus limites, você vai ter um autoconhecimento maior e consegue ser mais criativo. Bom, tô falando isso daqui, mas hoje em dia eu não pratico nenhuma luta, que esse vídeo aqui sirva de incentivo para eu começar a praticar. Se você pratica alguma luta, deixe nos comentários, confirma ou não o que eu falei aqui agora. Próxima dica, tente cozinhar mais e quando você for cozinhar, tente cozinhar como um profissional.
Tente ser mais profissional na hora de cozinhar. Tentar, eu tô falando tente, eu não tô falando que você tem que se tornar um cozinheiro profissional, mas eu falo o seguinte, tenta realmente não fazer de qualquer jeito as coisas, tenta entender o que você tá fazendo, entender cada ingrediente, como é que essa combinação vai trazer um resultado melhor. Isso é importante por um motivo similar ao que eu falei sobre a música, a parte artística. Você vai entender um pouco sobre processos, você vai ser mais paciente, mas não só isso, você vai ver como é que esses pequenos pedaços, esses pequenos ingredientes que soltos não significariam muita coisa, como é que eles combinados e com o tempo, com o método, eles vão dar um resultado único e a gente sabe que isso faz muita diferença. Por isso que existem cozinheiros profissionais mesmo. Então, às vezes o cara tá usando o mesmo ingrediente que a gente usa no dia a dia, mas o resultado sai muito melhor porque ele tem um método, tem paciência, tem certas coisas que ele tem que fazer ali. E a última dica, uma que eu gostaria de ter começado muito mais cedo é: aprenda a programar. Mesmo que você não utilize essa programação no dia a dia, só de você entender algoritmo, o que é um algoritmo? É um passo a passo para alguma coisa. Então na programação, o que você geralmente está fazendo é criando um programa ali, um passo a passo, que vai resolver um problema. E o que a gente faz? Por que a gente precisa do lado criativo, que eu falei no começo do vídeo? Para resolver problemas de empresas. Então, a programação, dando um exemplo aqui. Vamos supor que a luz esteja queimada. Então, o algoritmo, independente da linguagem de programação, ele vai ser a parte que vai te falar o seguinte, a estrutura que você vai ter na sua cabeça, você vai colocar ali no papel, do que você tem que fazer para trocar essa lâmpada. Primeira coisa, tem que testar se está ou não queimada. Você tem que ir no interruptor, testar, tentar ver se está queimado ou não. Depois disso, pegar uma escada, colocar embaixo da luz, subir a escada, trocar a lâmpada. Então esse vai ser o passo a passo de resolver o problema que é trocar uma lâmpada queimada. Esse é um exemplo muito simples, mas pensa aí no dia a dia nos problemas que você tem. Se você tem essa noção de algoritmo, programação, você vai conseguir quebrar a solução em partes. Você vai dar passos para trás e falar assim, peraí, eu tenho um problema, então deixa eu ser criativo aqui, porque você sempre tem formas diferentes de resolver um problema. Então, nesse caso aqui, falei de pegar uma escada e subir e trocar a lâmpada, que é o jeito até, inclusive, mais óbvio, mas existem outras formas. Você pode pegar uma cadeira, uma mesa, um jetpack, você pode pegar o que você quiser, tem formas diferentes para resolver esse problema. E essa parte do algoritmo vai te incentivar a ser mais criativo, porque você vai ter que pensar em cada passo a passo, de formas diferentes, e a ser mais eficiente também. Com o algoritmo, você consegue entender que a escada ou a cadeira, sei lá qual que é a sua escolha nesse caso, vai ser a forma mais inteligente, mais rápida, mais barata de resolver esse problema. Algumas dessas dicas aqui funcionam para você. Eu sei que algumas coisas funcionam para uns, mas não funcionam para outros. E deixa aí nos comentários, se você tiver qualquer dica, eu sou super interessado nesse tipo de coisa. Gostaria de aprender mais, gostaria de ser mais criativo. E toda a comunidade também. Então deixa nos comentários se tiver qualquer outro hack que a gente possa utilizar para ser mais criativo. Meu nome é Danilo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, que é de graça. Semanalmente eu trago vídeos que vão te ajudar a se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Um abraço e até o próximo vídeo.